Olá, estamos começando mais um episódio de Conselhos de Classe, um podcast desenvolvido por 3 consultorias, a Acto, a Alabama e a Espaço In, que em parceria procuram trazer o melhor conteúdo para o gestor de escolas. Hoje nós temos uma convidada super especial, daqui a pouquinho ela se apresenta, a Roberta, mas eu começo pela chamada, como sempre, e seguindo as recomendações do nosso diretor-geral, Bayar Carvalho, em ordem alfabética. Então, por favor. Ana Paula, da Espaço In, presente. Carla, da Acto, também presente. Maurício, da Alabama, presente e mediando esse episódio. E professora Roberta Rocha Borges, sou pesquisadora do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas e também professora da Faculdade de Educação da Unicamp. E que hoje veio como uma convidada para a gente tirar o máximo de informação sobre uma abordagem que está fazendo muito sucesso entre gestores, pais, alunos. Nós vamos falar hoje sobre Reggio Emília. Então, antes da gente começar aqui, eu queria que a Roberta contasse um pouquinho, porque ela, acho que é uma das pioneiras desse conhecimento no Brasil, né? Acho que realmente cavou fundo lá desde os primórdios disso, quando eles falavam. Então, sem revelar a idade, Roberta, conta um pouquinho, por favor, de como foi que você conheceu essa abordagem e como você foi se aprofundando nisso. Eu fui aluna da Faculdade de Educação, né? Isso em 91, fiz graduação, depois mestrado e doutorado, né? E na época, no meu doutorado, eu estudei sobre as crianças pequenas de creche. E aqui estava naquele movimento de transição, a creche passando da assistência para a educação. E a literatura era muito escassa, né? Pouco se falava dessa criança pequena. E aí eu fui buscar, então, a literatura internacional. Então, já apontava Reggio Emília como um trabalho importante de desenvolvimento dessa criança, um espaço organizado. A literatura de Portugal também, nós tínhamos aqui, da Espanha. Então, só que assim, né, a experiência de estar lá, né, é diferente do que você lê nos livros. Então descrevia-se os espaços, mas às vezes tinha coisas que era pouco ainda compreensível, né? Então, neste momento eu decido, numa das partes da minha pesquisa, ir para esse espaço, né, da Itália, de Barcelona, de Portugal, para compreender em forma de experiência o que essa literatura trazia sobre esse trabalho. Reggio Emília é um lugar. Reggio Emília é uma cidade. É uma cidade. É importante falar isso, porque sim. Uma vez eu conversei com uma dona de escola e ela, para mostrar que ela era boa, ela falou assim, não, quando eu fiz meu mestrado eu estudei com ela. Com quem? Com a Reggio? Né? Aí eu pensei, não, tudo bem, deixa quieto, né? Mas você vê como é que o brasileiro é criativo, né? E gosta de dar uma carteirada. Mas Reggio Emília, então, é uma cidade. E fica na Itália. Isso, na e você região... ficou lá um tempo, lá no comecinho, 90 e pouquinhos. Na região de Emília-Romana, né? Pós Segunda Guerra, isso, né? Essa história é legal. Loris Malaguzzi, né? Que é um pedagogo. Esse é alguém, né? Esse E eu acho legal realmente contar como surgiu isso, né? E por que ali, né, Roberta? Por que nessa região especificamente, né? Sim, porque então, pós-guerra, né? Era uma cidade que queria investir na educação, né? É lógico que tinha muitos pontos de vista, tinha pessoas que queriam investir num teatro, né? Mas as mulheres, né, apoiaram um projeto para investir na educação, porque os homens tinham vindo pós-guerra, né? Ou não tinham vindo, tinha que ter um espaço, né, educativo para as crianças, para os filhos. Então, eles preferiram começar pela infância. E uma escola diferente daquela que estava posta, né? Porque lá também eram escolas confessionais, escolas tradicionais, e eles queriam uma escola diferente, uma escola que trouxesse o diálogo, a participação, o acolhimento do ser humano naquele espaço.
Interessante. E, né? Roberta, só fazendo eu tenho lido bastante sobre isso também, e quando você fala das mulheres, né, que apoiaram muito isso, tem muito a ver com essa coisa da participação de todos, porque eram pessoas muito fragilizadas naquele momento, né? Famílias muito fragilizadas que precisavam encontrar em algum lugar esse centro de reconstrução das convivências, né? Esperança, de esperança tudo, né? de tudo, do ser né? humano, né? Então esse aceno de participação, acho que também, né, da possibilidade de participação, isso também foi muito forte para a constituição dessa nova abordagem, né? Diferentemente das escolas que a gente sabe, né, porque as escolas confessionais naquele momento, pelo menos, eram muito fechadas, que impediu muito a participação das famílias naquele cotidiano ali, né? Sim. Então, eu acho que era uma abordagem que vinha a calhar para aquele momento histórico, né? E eu tive o privilégio, né, de estar lá, então, nesses 20 anos e conhecer as mulheres que ajudaram Lores Malaguzzi a construir a escola, né? E muitas delas tinham seus filhos, né, dentro da escola. Sucessão, eu falo muito família empresária, então a sucessão é um tema que me desperta mais interesse. Então, você já tem uma segunda geração ali, hoje, liderando a continuidade desses projetos. Isso, né? E hoje, então, os filhos dessas mulheres, as filhas, né, estão também agora sendo professoras nessas escolas, coordenadoras. Então, isso é muito bonito, né, porque a gente vê esse fruto do trabalho acontecendo, né, e um trabalho muito sensível, né, só quem está dentro dessa experiência, né. Eu também tive aí o privilégio de estar, né? Então, 20 anos, eu ia de uma, 2 vezes, né? Para esse trabalho e um convívio, né? Porque a universidade também me deu essa possibilidade de trazer esses essas pedagogistas, atelieristas, né? Para o nosso espaço para estudar, né? Em cursos de formação. Então, assim, eu tive o privilégio de ter aulas, inclusive particulares, de estar ali em situações únicas, né, com essas pedagogistas que se tornaram até amigas, né? São as referências disso, né? Ana Paula esteve na Argentina e acho que talvez consiga imaginar um pouco mais o que é isso, porque você já experimentou algo bem forte, né, quando esteve por lá. Conta um pouco também da sua experiência. Essa vivência... Já que é secundária, mas isso, também essa vivência na Argentina, né, que foi visitando a Escola Aletheia, junto com a professora Roberta, a Carla, que inclusive vai ter este ano de novo, agora para agosto iremos para lá. Ela mostra como que você aplica isso na prática, porque às vezes a gente fica estudando a teoria e fala, como é que eu vou aplicar isso na minha escola? Será que isso só cabe na educação infantil? E lá a gente percebeu o seguinte, não é só na educação infantil, é para além da educação infantil. Então, o curso que a gente foi trazendo junto com a professora Roberta, e que este ano teve uma formação muito completa, porque a gente foi falando da abordagem, a gente foi falando da formação do atelierista, que a Roberta trouxe aqui, e a vivência lá na escola da Aletheia, a gente conseguiu perceber o quanto que é possível ir para além da educação infantil. E ver na prática a abordagem acontecendo, a preparação dos professores, o ambiente, porque o ambiente, até vou pedir para a Roberta depois falar, a importância do ambiente como terceiro educador, né? O quanto que isso é rico, essa experiência. Vamos aproveitar então e começar a explorar um pouquinho aqui a doutora, porque ela vai nos ajudar aqui. Uma das coisas que eu já percebi que não se fala é metodologia de Reggio Emília, se fala abordagem. Agora, Paulo Freire é metodologia? Não. Talvez outro, não sei. Então, qual a diferença de metodologia e de abordagem? Ou por que se fala abordagem e não metodologia? Porque isso que a Ana Paula até acabou de nos explicar, acho que traz para um ponto da resposta dessa pergunta. Porque metodologia é um caminho que você segue, né,
um caminho que é o único caminho que você segue. Tá. Isso é uma metodologia. Até Né? para fazer um bolo a gente tem Tem uma uma- metodologia. Sim, tem um É a roteirinho ali. receita, Tem um roteiro, passo a passo. Linear. Agora, a Itália, né, construiu um trabalho na Itália, pós-Segunda Guerra, mulheres que lutaram por uma educação, né? E isso, em cada um dos países, se dá de uma forma diferente. Os valores, né? Então, você falou aí de Paulo Freire. Paulo Freire tem valores, né, educativos, que traz a questão do bem comum, de uma vida em sociedade, né, pensando num coletivo. Então, essa abordagem de Reggio Emília, ela é dialogável com muitos Com outros países. Então, contextos e na tal. Argentina, e por isso que essa experiência que a Ana Paula diz que foi muito rica, porque na Itália é de uma forma, né? Na América Latina já é muito mais próximo de nós, Sim. né? As escolas são mais parecidas, né? Então o diálogo O idioma fica... é mais fácil também, né? Sim. Porque a gente só fala com a língua presa, não precisa mexer tanto as mãos. Né? O espanhol é mais acessível para nós do que o italiano, não é? Acredito Sim, que mas sim. eu acho que, sobretudo, assim, o contexto social é muito mais próximo do que a gente tem no Brasil, né? Tá, Então, por isso que nós... Posso falar um pouquinho sobre Claro, isso, né? lógico. Roberta e Paula, nós trabalhamos com marketing educacional. Roberta é da área pedagógica, né? Por que a gente se juntou para isso? Porque nós entendemos que, apesar de trabalharmos com o marketing educacional, isso levaria para as escolas uma nova, uma lufada de vento, sabe? Sim, assim, uma inovação, de renovação e tudo mais. Posicionamento. Mas sem falar mercadologicamente, entendeu? Uhum. Assim, uma coisa que realmente muito interessante, verdadeira, e que isso pode trazer para a escola uma renovação, uma diferenciação, e de verdade, né? Não um modismo, mas uma coisa de verdade. Por isso que a proposta nos encantou, e aí a gente vamos fazer, fizemos a primeira edição, né? E acho que essa primeira edição ela foi muito bem sucedida. A gente estava muito rasa no ponto na questão comercial, não sabia direito como cobrar, como fazer, como precificar e tudo mais, né? Mas ela foi muito, muito rica, porque a gente pensou no seguinte: bom, nós vamos levar pessoas para lá, a gente quer que elas façam um maior aproveitamento. Vamos fazer aulas antes? Então, Roberta preparou todo um material. Nós tivemos 3 aulas, ou 4, né? Não me lembro. Pré-curso. Então, no momento em que as pessoas chegaram lá, e isso as próprias participantes depois nos falaram, isso foi muito enriquecedor, porque elas chegaram lá num ponto em que elas puderam vivenciar... Sim, aproveitar bem a experiência ali, né? E a experiência meio mão na massa mesmo, né? Depois a gente teve aulas pós-curso. Para quê? Para troca de ideias, para enriquecimento e tudo mais. Esse ano esse programa é semelhante? É igualzinho. Igualzinho? Então, vocês acertaram na primeira. Acertamos, meio que empiricamente, né? Mas acertamos. Mas eu acho que quero reforçar muito que, assim, porque nós nos interessamos em fazer isso, né? Visto que foge um pouco, né, Ana Paula, da nossa proposta de trabalho do dia a dia. Mas como está relacionado à escola, né? A gente entendeu que isso, sim, é um caminho de diferenciação, é uma coisa muito mais sofisticada. Ela é simples na sua abordagem, talvez, né? Mas ela dá uma diferenciação muito sofisticada para a escola. Na Alabama, a gente costuma falar que a escola é como um cavalo, né? Cabeça do cavalo, coração do cavalo e as 4 patas, né? Que é o marketing financeiro, administrativo, pedagógico e as pessoas, né? Mas a escola é um ser vivo, é um organismo só. Sim. Né? Então não tem essa, se o marketing é mais importante, o pedagógico é mais importante. É um ser vivo. Né? E quando a gente trata marketing, nós somos profissionais da área do marketing, a gente já trata sem esse pudor, porque marketing não é propaganda enganosa. Né? Vocês estão realmente construindo um diferencial. Algo que a gente tem
que é mais difícil para um concorrente simplesmente imitar, Sim, e que o nosso exatamente. cliente valoriza. Valoriza porque transforma a vida do filho dele. E eu acho que é importante dizer que por que nós escolhemos a Argentina, né? Legal. Primeiro, eu acho que é importante dizer que eu tive uma formação muito próxima também da abordagem de Reggio Emília acontecendo na Argentina, né? E aí surgiu essa parceria também da Escola Aletheia, né? Da professora Maria Vitória, com a universidade. Então, já é também uma amizade muito antiga que a gente queria, inclusive, retomar nos trabalhos. Porque eu contei um pouco da minha história, mas a Maria Vitória também é uma pioneira nos estudos de Reggio Emília. Então, é um diálogo muito aprofundado, né? Então, eu olho o trabalho da Maria Vitória e dá para entender e perceber que ela é uma estudiosa da abordagem, que ela dialoga com a abordagem, né? Ela também tem relações com o trabalho da Itália. Então, é um espaço... Juntou muita coisa para dar certo. Muito aberto, né? Para conversar, sim. para tirar dúvidas, para ser sincero das dificuldades, das facilidades. E ela abre a escola para conversar com os professores dela, com a equipe de coordenação. Isso né? é enriquecedor demais. Então, né? assim, não é Você falso, sabe, né? Eu penso que assim, Você entra na esse cozinha casamento mesmo, né, entre Roberta lá no momento anterior e Maria Vitória traz duas partes muito importantes. Roberta representando a universidade, né? E a Maria Vitória com um negócio prático. Ela tem uma escola, né? Então, assim, é como o hospital da universidade, do curso de medicina. Sim, existe, você né? precisa de aplicar, mas A você parte também teórica, oferece um mas serviço, existe né? aquele lugar que o serviço se desenvolve, a né? sociedade Ô se Maurício, aproveita. e o que trouxe um fazer de verdade, um aprender de verdade. Então, quando a gente monta o curso, as pessoas saem de lá com um repertório, com conhecimento e com uma vivência que diz assim, isso funciona. O feedback era muito assim, eu entendi que dá para fazer e atender as questões da BNCC, eu entendi que dá para ir para além da educação infantil, eu entendi como se monta uma sala para 5º, 6º, 7º, 8º ano. As pessoas saíam de lá com um aprendizado real, dizendo, eu posso fazer. Era um feedback de fato, eu aprendi. Muito além da teoria. Sim. Então foi muito bom. E eu acho que também o que deu subsídio, né, para o curso é que nós entregamos materiais escritos, né? A gente tem, nós temos 4 cadernos, né, sobre essa abordagem, sobre a organização dos espaços, sobre a pesquisa como modo de ensinar e aprender, o professor pesquisador, o papel do atelierista, a documentação pedagógica, que são temas relevantes de estudos da abordagem. E esses cadernos, né, eu fiz na universidade, escutando muito dúvidas, né, dos professores, dos diretores, das dores de muita políticas gente envolvida públicas. com isso. Legal. E eu também estava no NEP, né, que ali nós temos pesquisadores de muitas áreas e também de muitos segmentos da educação, né? Só para NEP é Núcleo de Estudos de Políticas Públicas. Legal. Né? Só para as Isso, pessoas então que entenderem. nós estamos nas políticas públicas e também com escolas, outras escolas, né? E a pergunta era, qual é o valor desse projeto? Que projeto educativo vocês defendem? Então, todas essas perguntas de valores, dos princípios, ou seja, valores, né, que depois vão entrando nessa prática pedagógica, né? Tá tudo muito explícito, muito claro, E né? registrado. E no registrado material, e né? com muitas E fotografias, esse é um né? material que o participante do curso ele tem antes de viajar. É isso. 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 Então ele vai ter contato mais
primeiro com o material, com o embasamento teórico, com essa discussão, ele vai refletir, vai mesmo, ler. Maurício. É o esquenta da viagem. E nós Aí, também... aeroporto e vamos embora. Desculpa, só mais um ponto, já passo para você. Eu já estou querendo chegar no aeroporto, você não quer? Não, e nós entregamos o projeto, o regimento das escolas de Reggio Emília, um Certo. documento que Norteia, né? que norteia esse trabalho, que é de Reggio Emília, não é nosso, é de Reggio Emília, mas nós temos esse documento. Quer dizer, já tem um encaminhamento até para uma que escola nós aqui. temos essa possibilidade, né? Até nós tivemos e temos ainda contato com o consulado italiano, que nos forneceu esse material para vir para o Brasil, né? Então, essa Dá pra rede... tropicalizar isso. Mas você de viu uma que é maneira bacana, legal. você está com vontade de ir, não Eu tá? já tô querendo ir para o aeroporto. Eu então. também estou achando É. mesmo. O Maurício, o que eu ia dizer é o seguinte, ó, é muito além do turismo. Tem a parte boa, né? Depois, no momento vinho, que a gente tem lá, alfajor, tem doce de vinho, tem leite. alfajor, tem essas coisas boas, mas é uma preparação de fato. Sim. Então a gente cuidou dessa formação das pessoas. Então não é aquela coisa, a gente vai para a Argentina só para ir para a Argentina e visitar a escola. Não é uma visita, é uma formação. Que culmina com uma visita, né? Exatamente, né? E inclusive tem outros espaços além da escola que a gente vai visitar, que é o Remida, que é um outro ambiente, depois a professora Roberta pode falar mais, mas a gente tomou esse cuidado. Você vê quanto material, quanta formação, e essa formação se estendeu aqui, porque depois na Unicamp a gente trouxe a formação de atelierista, que foi um sucesso imenso, aquilo bombou, né? Foi um sábado inteiro da formação do atelierista. Tivemos uma palestra com a Maria Vitória aqui também no Brasil. Então a gente foi cuidando de preparar essas pessoas para se apropriarem dessa abordagem, para conseguirem implantarem nas suas escolas. Conta um pouquinho o que é atelierista e qual que é o papel do atelierista dentro da abordagem de Reggio Emília. Porque eu acho que essa é uma figura diferente, marcante, né? incomum. Em escolas construtivas, fala professor mediador. Eu fiquei pensando, será que o atelierista tem a ver com esse... É algo Com esse comparável papel, a isso? Como que você explora esse tema, vai? É um Dessa figura, dessa pessoa, né? Eu acho que esse é um outro ponto que precisa ser aprofundado, né? Tá. Porque aqui no Brasil usa-se essa terminologia, mas o papel do atelierista ainda não é claro. Inclusive na universidade, acho que é importante a gente dizer que nós fizemos uma pesquisa com um profissional da área da arte que mostra, inclusive, a diferença entre esse profissional da área da arte que a licenciatura prepara, que é para uma aula de 50 minutos, e o atelierista, ele faz parte desse corpo docente dentro da educação. Então, ele trabalha ali 40 horas dialogando com o pedagogo da sala, né? E tem vários papéis, fazer a documentação, que é a avaliação sistêmica da escola, ele ajuda para dar essa visibilidade, né, do uso dos materiais, se os ambientes estão bem organizados, assim por diante, né? Mas o atelierista tem um papel importante porque ele ajuda a preparar contextos de aprendizagem. E para mim, esse é o ponto muito importante. Então, vamos entrar um pouco mais nisso, que eu estou muito no papel do gestor da escola, e aí tudo bem, lá na minha equipe alguém quer entender um pouco mais da abordagem de Reggio Emília, volta todo mundo entusiasmado, fala que dá para mudar o regimento, e o que a gente tem que fazer? Eu quero saber o seguinte, como é que eu preparo a minha escola para o ano que vem adotar um pouco mais essa abordagem? Eu vou fazer reforma, eu vou contratar uma pessoa, do ponto de vista da gestão mesmo, pensando em gestão de pessoas, marketing, projeto, o que eu preciso fazer? Preciso chamar arquiteto? Como é que é? Eu penso que... Ou você já tem algum exemplo desse tipo aqui? Alguém voltou do curso nessa empolgação toda e saiu fazendo? Então, eu acho que eu trabalhei muito com as escolas
aqui, eu acho que é importante dizer isso, de alta vulnerabilidade, tá? E mesmo escolas particulares. Eu vou pegar os dois extremos, extremos, porque fica mais parecendo elitizado fica parecendo que a abordagem, né, é só para um tipo de criança, né? Tá. Não. Então, o que nós fizemos? Nós pensamos por onde nós vamos começar. Qual é o desafio maior, né? Então, aí, olha, eu tenho uma sala que eu preciso reformar. Vou chamar um arquiteto, vou pensar, vou construir, né? Certo. Não, eu quero a alfabetização na minha escola não está boa, né? Como é que eu vou pensar em bons contextos para montar, para documentar, para seguir, para entender esse processo de construção da criança? Então, eu posso ter o foco só nessa perspectiva de montar bons contextos de aprendizagem para as crianças. Seria Então, um primeiro ponto, então, pensar nos contextos. ou eu vou fazer uma avaliação da minha escola. Eu vou documentar, fotografar os espaços para discutir, para melhorar, né? Porque a fotografia, né? Quando você coloca ela, né, visível para um grupo, nossa, Explica olha muito, aqui, né? olha aquele armário está um pouco bagunçado, olha, aqui não foi bem utilizado, enfim, né? Então eu vejo que essa abordagem, você pode começar por onde você quiser, que ela vai puxando depois os outros pontos. E não né? precisa parar na educação infantil. Quer dizer, eu posso imaginar Não. uma escola que tem 5º ano, 9º ano. Isso. O médio Inclusive, a já Aletheia existe alguma... tem essa, ela tem então, essa experiência, lá tem ensino né? médio também? Será que Tem. chega nessa... Tem. Como é que a gente vai negociar isso aqui, né? Porque nós temos aqui uma questão de ensino médio, pegar Fundamental 2 e médio, conteúdo, Enem, vestibular, expectativa dos pais. Parece razoável ou é mais moldável ali nas séries iniciais? Não, Vou deixar você falar à vontade. Tá, depois eu pergunto pra ela. você Depois eu vou quer perguntar falar, para ela se ela Carla? tivesse filho, se ela punha. Vamos ver. Mas primeiro vamos pegar aqui. O que você acha? Então eu vou responder primeiro se você tivesse filho. Isso, Tá? A É gente... pergunta de marqueteiro, porque eu quero saber a visão do cliente, entendeu? Né? Então, Mas vamos lá. essa abordagem, então, acho que isso é o ponto. Por que a gente fala da pesquisa como um modo de ensinar e aprender? Porque a pesquisa, ela leva a um aprofundamento do conhecimento. Eu parto de uma experiência, tá? Então, por isso que as crianças vivem muitas experiências, mas eu vou formando o conceito daquele conteúdo que é importante, né? Então, a gente também não... hoje eu vou trabalhar isso. Não, nós temos uma diretrizes, né, curricular, base curricular nacional, que lá tem os seus conteúdos, mas a abordagem de Reggio Emília, né, inclusive, nos ensinou que a gente pode ir além daquele conteúdo da base curricular. Por exemplo... ali na base curricular para a educação infantil não tem ensino de física, tá? Sim. E a criança, ela quer estudar luz, ela quer estudar sombra, que é um conteúdo, né, das crianças mais velhas, né? Biologia, né, as plantas, ela quer olhar no microscópio, ela enxerga a célula, ela quer desenhar aquela célula, tá vendo? Como a experiência vai me levando a levar um conceito, inclusive, do ensino fundamental. Estou falando de educação infantil. Estou bem no pequenininho, mas já estou tô dando, na linguagem dele puxando, né? Então, aí por isso que é importante, porque na hora que você tiver, então, ao longo da sua vida escolar, esses conceitos que foram bem construídos, que você viveu a experiência, você adquiriu esse caminho, aí para passar no vestibular fica muito mais fácil, porque você sabe, por exemplo, vestibular de medicina, né? Tem muitas coisas dessa área da biologia, de célula, de plantas, e as crianças já viram desde pequenininho todo esse caminho. Isso, né? Tem muito do repertório lógico que se constrói
né, lá embaixo e que se aplica depois lá, porque se a gente for pensar no Enem, ele é efetivamente um exame que está calcado na lógica. Sim. Né? Inclusive, então, acho em que aplicação de muitos conteúdos, né? Não é só é um pouco mais Unicamp do que FUVEST, né, para entrar, né? Tem uma visão um pouco mais aberta de aplicação dos conceitos, né, de como que você pode pedir para o aluno uma ideia de transformação na própria redação, nos temas, né? Você está buscando um aluno mais protagonista do desenvolvimento da sociedade e não aquele que apenas repete um conteúdo ou faz um cálculo e acerta a alternativa sem uma ampliação desse contexto, né? Mas deixa eu fazer uma pesquisa com as mães ali. Ó, as mães eu queria responder como mãe. Você como mãe, se seu filho está chegando lá pelo 15, 16 anos e a escola agora está com essa ideia de Régio Emília. Eu colocaria sem dúvida. Eu vou te explicar porque, na verdade, eu queria colocar antes até. Tá. Né? Como eu participei dos ateliês, tanto na Argentina como aqui, você vê o conhecimento integrado. Então, eram ateliês que falavam de matemática, física, biologia, tudo junto. Adequados à faixa etária. Uhum. Você não precisa estar sentado um atrás do outro. Eles estavam produzindo, questionando, problematizando e solucionando problemas para chegar num conceito. Então, a criança está em outro lugar porque ela transforma aquela teoria, ela vive aquela teoria. O professor, ele tem um papel ali de mediar, de estimular, de desafiar. Então, a capacidade daquele aluno de articular, comparar, argumentar, criar conceito é muito maior. Essa criança, ela é mais investigativa, ela fala mais, né? Então, eu hoje, pensando em alunos, né, e aí vou pensar no meu filho, por exemplo, na minha filha que é muito participativa, ativa, o menino que precisa de muito estímulo, sem dúvida, queria pudesse ter aprendido nesse contexto, porque eu era aquela aluna que eu ia perguntar, ou que eu cutucava a amiga do lado e tomava bronca, né? Uhum. Então, você aprende de um jeito muito diferente. Agora, acho também que vale a pena considerar, né, Roberta, que assim, a teoria não deixa de ser dada. Não. Ela vai ser oferecida, mas no momento em que ela é oferecida, ela é muito melhor, vou usar essa palavra, digerida e compreendida, porque ela foi experimentada. Correto? Ela tem mais significado, né? Inclusive, por exemplo, a criança olhou, né, tá estudando, vou pegar o exemplo da folha de novo, tá né, mas poderia dar inúmeros. Eu sou fã da matemática, né, e depois posso trazer um outro exemplo, mas a criança estudou a folha, enxergou ali uma célula, como será que chama isso, o que é isso, né? Então, o professor também é pesquisador, porque ele também, muitas vezes, não viu uma folha, né, com microscópio. Com essa perspectiva, por exemplo, do microscópio. Microscópio. E aí, ele vai também perseguindo a pesquisa da criança. Então, ele pode, já num outro dia, né, nesse estudo, trazer, inclusive, um livro lá do ensino fundamental com a célula. E a criança olhar. Porque então a gente infantiliza, né? E acho que isso foi o que Loris Malaguzzi, né, conquistou o mundo. A gente infantiliza as crianças. Porque os nossos livros, a gente nem tem livro de ciências, se for ver. Por isso que eu estou dando esse exemplo para estudar e sim, planta, dentro né? da capacidade investigativa e criativa deles, eles Deixa têm, eu ver né? se eu vou falar uma besteira aqui. Se eu falar, você pode puxar minha orelha, porque eu não tenho uma formação pedagógica maior, mas vivo dentro de escola. Então, assim, na minha concepção lá de estudante, a gente aprendia os conteúdos para poder entrar numa faculdade de primeira linha. A minha escola me foi apresentada dessa forma. Então, eu tinha que memorizar as coisas, tabela periódica lá, tinha que decorar todas as coisas, os verbos de inglês e assim por diante. Era decorar mesmo. E eu perguntava, por que eu vou usar isso? Porque vai cair no vestibular. Para passar no vestibular, você precisa disso. Então, claro que tem aplicações muito além disso, mas
me foram apresentados os conceitos com um objetivo muito claro. Você preparando para entrar numa boa faculdade, isso vai mudar a sua vida. Faça, decora aí, depois você discute. Não, né? Eu e você seríamos bons colegas de classe, porque a gente sofria um pouco com isso. Mais adiante, em algumas escolas, eu percebi que você tinha um discurso que ampliava um pouco e falava de contexto da aprendizagem, de aprendizagem significativa, de metodologias por projetos. Agora está me parecendo que tem algo que, não sei se é mais uma evolução do Pokémon, né? Quando você fala do atelierista, você está falando de uma ambientação, de ser uma escola mais voltada à pesquisa, ao aluno questionador. E aí eu vou trazer um elemento que até agora não me apareceu nas escolas, que tem a ver até com a crítica que se faz da tela e das inteligências artificiais. E eu falo hoje que a gente tem que preparar a meninada para fazer pergunta. A pedagogia da pergunta é fundamental, porque você passa a ter muita ferramenta que, se você souber perguntar, vai te dar boas respostas. Então, talvez a gente possa até estar encontrando algo que parece que veio do pós-guerra, mas que seja mais aplicável até a um uso de inteligência artificial. Faz sentido ou eu falei uma grande besteira? Não, O bom é que aqui eles podem cortar. Se eu falei uma grande besteira e for passar vergonha, ele corta depois. Então, eu sou coordenadora de um grupo do CNPq sobre o uso de tecnologias na educação. Certo. Inclusive, a gente vai ter em novembro um fórum com a Prefeitura de Campinas e a Unicamp, né, para fazer essas discussões sobre o uso de tecnologia na educação. E aí, que tecnologia também que estão dentro das nossas escolas? Uma tecnologia que anestesia os nossos estudantes, né, as nossas crianças. Um filme, a criança fica em frente. E não o poder de usar a tecnologia como uma ferramenta. Que acho que vai ao Que encontro foi o que o Maurício falou. Exatamente. Ontem eu tive uma discussão sobre isso com um amigo meu. Que ele foi falar assim, a IA emburrece as crianças. Eu falei, não, a IA não emburrece as crianças. Não, tem um estudo que já mostra, porque se você pede para ele escrever, ativa várias áreas do cérebro, se ele só pergunta para a IA e ela escreve, ativa outra. Eu falei, não, esse estudo prova que a IA facilita a vida. Né? Mas entre o facilitar a vida e emburrecer, é diferente. Tem que pensar direitinho. Eu acredito que os educadores possam ter uma ferramenta muito rica na mão, só que não estão fazendo um bom uso, talvez ainda. E aí talvez o que você está avançando aí que essa seja discussão uma luz nessa discussão, precisa avançar, né? Certo. Então, porque, por exemplo, as crianças de Reggio Emília conversam com o mundo inteiro. Como, né? Pelo virtual. Nossas crianças não conversam, né? Ou, sim, mas não dentro da escola, é muito pouco, não tem um projeto, porque não acredita-se, né, nessa forma de ferramenta dentro da escola, como a IA, né? Então, eu acho que é por isso que a gente... E aí a gente cai naqueles pecados, né? Não, tem que proibir as telas, né? Calma, vai proibir para todos, para sempre, até os 18 anos, igual carro agora, né? Sei lá, de repente você está jogando o bebê junto com a banheira, né? A gente está vivendo também um momento muito novo, de muita, né, tá jorrando as coisas, e acho que a gente encontra daqui a pouco um equilíbrio para isso, até porque, veja, né, existem movimentos para se analisar, se estudar e fazer propostas que sejam... Mas é mais questionador, talvez, então, mas a gente por vai isso, produzir isso, né? Por isso que eu acho que assim, o diálogo com a abordagem de Reggio Emília, para nós, é tão importante. Porque, na verdade, eles já fizeram esse diálogo e tem coisas publicadas que estão em italiano, não estão em português, né? Que eles já discutiram em 1980, 1990, já fizeram pesquisas 30, depois falando disso, né? Eu acho que mesmo a questão do desemparedamento, né, dessa hoje também se fala muito, né, não só dentro da sala de aula, que é lugar que a gente aprende, né, mas no parque da escola, montar contextos, né, de novo das ciências, mas também da matemática, porque, por exemplo, nós temos na universidade um museu de ciências, né,
E o dia que eu fui visitar e vi uma haste, e ali, aquela haste era para medir seno e cosseno e fazer... não precisaram nem me explicar. Eu já Agora olhei. entendi, né? Quer dizer que se eu medir aqui, eu já sei a altura desse. Né? Então, é isso. Né? A gente precisa pensar nessas boas experiências, né? Para as crianças. Então, aí aqui a Ana Paula disse a questão do espaço, né? O nosso espaço da escola, Loris Malaguzzi também trouxe esse conceito como um terceiro educador, né? Ele precisa ter esses elementos que nos faz pensar, que nos não instiga. é o brinquedão. Muito Que longe não é do o brinquedão. Né? Por isso o papel do atelierista, né? Eu acho que eu queria muito entrar nisso, mesmo. né, Roberta? Porque muitas escolas com as quais a gente conversa, tal, devolvem para a gente o seguinte: não, mas eu já fiz um investimento, comprei muitos móveis, nossa, eu fiz uma, sabe, assim, brinquedão não tem um estruturado, brinquedo, tem isso, tem aquilo, e eu acho que a abordagem, o próprio nome diz, ela vai abordando, ela vai acomodando o que a escola tem. Quando a Roberta coloca que ela desenvolveu trabalho com escolas em locais super vulneráveis, né? De vulnerabilidade social, ali não tem recursos para ter brinquedos e materiais maravilhosos. Mas tem o quê? Tem uma cabeça que, com aquilo que tem ali, ele vai proporcionar espaços que têm uma finalidade de investigação. Sim. Que levam a conhecimentos que são definidos para aquela faixa etária, para aquele, ou seja, seguindo o currículo que a gente tem que seguir aqui. Então, aliás, eu até acho talvez mais parecido com o original, porque é um período pós-guerra na claro, Itália. Você devia ter uma o situação bem limitada, né, do ponto de vista de tinha recursos. Ali, né? Tinha coisas sofisticadas, tinha espaços maravilhosos. Não, tinha espaços ruins, cheio de ferro velho, caquéticos até. Então, assim, a escola, eu queria que você trouxesse um pouco isso, porque a gente escuta muito isso, né, Roberta? Agora, nós estamos fazendo a divulgação do curso, então as escolas nos perguntam isso. Então, eu preciso ter espaço. Ateliê tem a ver com ateliê de arte? Pode ser até um ateliê de arte se você for trabalhar alguma coisa que as artes proporcionem aquele caminho. Mas pode ser um ateliê de cozinha, pode ser um ateliê de, sei lá, de água, de pedra, de madeira. Inclusive, né, a VEAVEC foi a primeira atelierista. Então, na rede municipal de Reggio Emília, tinha uma atelierista para toda a rede. Então, para a gente ver, né, como basta uma pessoa para contaminar, né, trazer isso que a Carla está dizendo, esse pensamento, porque não é comprar materiais, não é agora ir numa casa de arte, não, é esse pensamento, né, de trazer para a escola muitas linguagens. E a linguagem da arte é uma delas. Então, eu posso trazer... uma delas. Uma delas. Eu posso trazer música, né? Como uma linguagem poética. Eu estou falando de algumas linguagens. Mas a linguagem da matemática, a linguagem da ciência, a linguagem da escrita. Eu trago muitas linguagens. Porque cada um é diferente, a gente vai potencializando as nossas linguagens, né? E como parte da experiência, muitas vezes, que a Ana Paula disse, não sei se foi aqui, eu nem gostava muito daquela linguagem da matemática, né? Mas como Loris Malaguzzi traz essa ideia da experiência, peraí, eu consigo entender na experiência, né? Porque eu consigo ver essa teoria depois, né? Dentro de uma experiência, né? Quando eu cheguei em Reggio Emília, por exemplo, e eu vi os espelhos, porque lá eles também têm um grande centro de formação, né? E eu comecei a ver que ali tinha espelhos côncavos e convexos, que a gente pode ter na escola, não precisa ser só espelho. Então, eu me deparei, né, com aquele espelho, aí a gente começa a entender esse conceito da física, de novo, né, com você experimentando com o seu próprio corpo. Eu acho que é muito forte, importante, porque acredito que a aprendizagem propriamente dita, ela acontece na forma como você aplica esses conceitos, né? Eu costumo dizer o seguinte, o aluno passou no vestibular
e tirou 10 em física na prova da FUVEST. Né? Aí ele ganha um carro. E aí ele pega esse carro e passa a 160 por hora num dia de chuva na rodovia Presidente Dutra. Aí eu falei, ele não aprendeu física. Né? Porque se ele tivesse aprendido física, ele teria noção do absurdo que ele está fazendo. Porque um veículo transitando a 160 km por hora, com coeficiente de atrito menor por causa da chuva. Quer dizer, se ele tivesse entendido o que era física, ele não assumiria o risco de matar alguém, de morrer, de arregaçar com muita coisa. E eu vou dar um passo atrás. Por que meu trabalho no Núcleo de Políticas Públicas, né, hoje é um dos trabalhos relevantes ali do núcleo, né? Porque, então, eu era pesquisadora que estudava a educação infantil, certo. Né? É uma educação que as pessoas falam, educação infantil, né? Não precisa nem estudar, é só... É só para cuidar das crianças, né? Enquanto a mãe trabalha, né? Você falou da creche no comecinho. Isso, imagina. É assistencial, né? A mãe precisa trabalhar, alguém tem que ficar com essa criança. E hoje, né, limitada, ganhou essa notoriedade porque... sabe, então, primeiro, né, o desenvolvimento cerebral dessa criança, né, a neurologia nos ajudou a mostrar que ele acontece muito mais rápido nessa faixa etária. E aí, mas não é isso que eu vou tratar, mas assim, por que meu trabalho... Eu vou te colocar na sequência, tá no meu script aqui. Mas por que ganhou notoriedade? Porque os alunos chegam na universidade com todo esse conhecimento, mas não sabe fazer pesquisa. Qual é o meu foco de pesquisa? O que eu vou estudar? Por onde eu vou ver? Né? Por onde eu vou caminhar? E aí nós temos uma pesquisadora, né, que nós fizemos, inclusive, lá atrás um podcast, que ela falou, Roberta, se você não começar na educação infantil, eu não consigo fazer pesquisa com os alunos do ensino superior dentro da universidade, porque aqui está já a dificuldade, eles não sabem achar hipótese, foco, objetivos, né? Não sabem investigar, não sabem olhar, né? Porque isso não foi construído ao longo da vida deles. Da educação básica, pelo menos. Exatamente. Né? Sabe que eu queria só perguntar uma coisa, Maurício? Eu não sei nem quanto tempo nós temos, porque a conversa está boa, vai perder na hora. Mas eu acho deixar que o bastidor ali avisando se já passou ou não passou. Eu queria só colocar isso, e que eu também tenho recebido muitas perguntas sobre isso. A escola fala, eu tenho todo um processo organizado, eu uso um material didático de um sistema de ensino tal, ou não, mas eu tenho todo o meu projeto já está organizado. Eu acho até interessante, mas eu tenho que desorganizar tudo isso? Essa é uma pergunta que eu acho que Roberta pode responder. E essa é a nossa realidade, né? Então, assim, por exemplo... nós trabalhamos em escolas, então, que tem um material, né? Que as salas ainda é uma atrás da outra. A né? Adriana Martinelli, da Beth Brasil, fala que a pedagogia da nuca. Você fica olhando a nuca do colega, né? E aí, por onde começar, né? Então, você tendo conhecimento da abordagem, né? Desses valores e depois dos princípios, que é a prática. Então, peraí. Trabalhar com as 100 linguagens, vou pegar esse ponto, é importante para todas as crianças. Independentemente do material, do processo que ela tem hoje dentro da escola. Por exemplo, né? eu posso ter no parque um espaço de estudo da botânica. Eu posso ter no pátio da escola um espaço do ateliê da linguagem que ela vai observar ali, tem uma flor, por isso que, né, a escola precisa estar bem pensada, mas que vai ter ali tintas, pincéis, com uma pequena mesa, um carrinho. Então, eu vou trazendo essas outras linguagens, inclusive eu gosto muito do espaço externo. E aí, voltando a essa questão que você trouxe, a escola, né, que eu falei, ia falar da véia, que aí o assunto é bom, né? A escola deve ser vista como um grande ateliê, porque esse pensamento traz o ateliê como um conceito de fazer coisas, de pensar coisas, de criar coisas. Então, eu posso ter na cozinha da escola, né, um espaço para criar uma salada, para pensar, né, que é o que está faltando nas nossas crianças brasileiras, né? Em resumo, a escola
ela vai se acomodar, a abordagem vai se acomodando ao que já está posto na escola, né? E aí eu vou trazer 3 coisas para aquele minuto final, 5 minutinhos finais, que eu acho que vai ficar muito conteúdo para pouquíssimo tempo, mas assim, 3 elementos que a gente não abordou muito aqui e que eu imagino que sejam bem desafiadores. A formação do professor, porque ele também traz as suas crenças, ele vai ficar pensando que hora do parquinho que eu vou falar da matriz 3x3, determinante, coisa do tipo. Ou a fórmula de Bhaskara lá, que os caras brincam até hoje, que mais um dia se passou e eu não precisei de usar isso. Professor. As oportunidades do desenvolvimento cerebral, que é uma crítica que eu vejo muito. Os programas de pedagogia até hoje tem muito pouco espaço para neurociência, né? A gente discute muita coisa e muito conteúdo de atualização ainda não entrou no currículo da formação do professor. Então o professor pode virar um ser meio resistente a essa mudança. E o terceiro, que talvez seja até o embasamento do argumento de um professor resistente, é o currículo. Eu tenho que ensinar tantas outras coisas que não dá tempo. Por isso que o material apostilado é bom, porque tem todas as matérias e tal. Algumas pessoas defendem isso. É. Né? Então, como é que a gente faz para convencer? Acho que o gestor ou a mãe de aluno ali, ó, que já foi lá para a Argentina, voltou, parece que é muito fácil. Eu, empolgadíssimo. Se eu tivesse neto, eu já estava meio caminho andado para gostar. Mas como é que eu coloco isso na escola? Em gestão a gente fala, tem uma frase do Peter Drucker que fala que a cultura acaba com a estratégia no café da manhã, come a estratégia no café da manhã. No cafezinho, como é que eu trago uma abordagem como essa para um contexto de escola, com professores que não têm ainda essa questão talvez da neurociência tão próxima na sua formação, para valorizar mais a infância, nesse sentido que eu quero trazer, e com tanto assunto no currículo que ele diz que ele é obrigado a dar. Isso é um desafio mesmo? É um entrave? Como é que tem sido? Sim, e aí eu posso falar, porque eu estou dentro da universidade e faço formação de professores, né? Então, assim, primeiro, é lógico, também vou fazer crítica à formação que os nossos alunos recebem, né? Porque é toda também fragmentada dentro da universidade, assim por diante, né? Isso é nossa discussão. Mas eu também tenho muitos alunos da pós-graduação, né? E eu atuo no mestrado profissional, que são aqueles profissionais que estão dentro da escola, né? Que vem me dizer que aquela educação que está posta já não está fazendo mais sentido, nem para eles, nem para os alunos e nem para as famílias. Porque hoje é um sofrimento, a escola está se tornando um grande sofrimento para todos, né? Para gestores, para professores, para alunos, né? Para famílias. Então, e aí a gente compara o nosso país, né? Com os países, né? Todos os países. Certo. E a gente vê que a nossa educação é uma educação que precisa avançar, né? Que a gente precisa, sim, fazer discussão para esse currículo que nós temos. A gente pode ter um outro currículo que vai além desse que está posto. E não estou dizendo que vai além com conteúdos menores, muito pelo contrário, que vai além daquilo que está ali posto, que os alunos hoje nossos têm que estar estudando para ser um bom profissional, assim por diante, né? Então, eu acho que a gente precisa aprofundar as nossas discussões realmente sobre... De formação também de professores, de formação, de currículo, para que a gente dê um passo além. Vou pegar a Ana Paula como profissional de RH, só um pouquinho ainda aqui. Quando você vai contratar pessoas, você ajuda no processo seletivo das escolas, como é que você imagina ajustar um pouco esse processo seletivo para identificar, por exemplo, um professor com maior potencial para ser um atelierista, por exemplo, pela experiência que você já teve ali, vendo que habilidades talvez sejam mais importantes aí para esse profissional? Quando você fez essa pergunta, eu lembrava exatamente dos meus momentos de mentoria de carreira no RH. E tinha professores que diziam assim, eu não consigo dar conta, ou trabalhar com material apostilado é mais fácil porque eu tenho a estrutura organizada. E os professores que tinham maior sucesso,
eles falavam assim, não, eu dou conta. Por quê? Porque eles pegavam o conteúdo e muitas vezes eles abordavam esse conteúdo mesclando 1, 2, 3 conteúdos, que era integrando, como a gente vai falando aqui. Então, o ateliê, ele pode integrar vários conceitos ali e você avança. Mas qual é o lugar que esse profissional tem que estar? Disponível para aprender. Disponível para quebrar um protocolo do só se faz assim. Então, quando você vai para esta formação, quando você olha um fazer diferente, inclusive usando as tecnologias, você pode fazer diferente. Né? E aí isso vem. Por que o dono da escola tem que participar da formação? Para que ele possa estimular o fazer diferente, para que ele possa fazer uma formação diferente dos seus profissionais. Porque não adianta eu cobrar só do professor. Eu também tenho que falar assim, não, aqui a gente pode e permitir e construir um fazer diferente. Eu acho que eu queria pegar esse gancho para fazer uma... Juro que eu não vou falar mais, tá? Você vai fazer o seguinte, você vai fazer já você é a primeira, que vai começar a rodada de lição de casa. Porque provavelmente, agora no final, o que a gente faz é o quê? É propor uma lição de casa para quem está nos assistindo. Né? Mas eu não tenho, eu só tenho uma reflexão e que vai ao encontro da sua pergunta e deixo essa reflexão para as pessoas. A sua lição de casa é refletir sobre o que falamos, né? Eu penso, Maurício, você falou assim, tá tudo posto, né? A escola tá assim, ela tá pronta, ela tem sua organização, tal, por onde começar. Eu acho que nesse processo, a liderança, ela tem que ter esta visão e ela tem que desejar que isso aconteça de verdade, de coração, não para inglês ver e não para vender a escola, porque eu acho que diferencia a escola, mas esse não pode ser a finalidade disso. Então, quando a liderança, ela tem esse olhar de que, não, eu posso fazer diferente. Os meus professores, eles vão... Lógico, tem gente que mais, tem gente que menos, mas assim, quando a liderança dá o tom... É verdade. Quando a liderança dá o tom, o grupo, ele se mobiliza em torno desse novo propósito, né? Eu vi lá em Buenos Aires professoras indo ali, por quê? Porque havia uma liderança que falou, olha, isso é muito importante, eu quero que você vá lá e aprenda, né? E traga para a gente usar aqui. E também vi outra situação, vi lá uma pessoa que é gestora de uma escola, ela falou, eu vim, talvez não seja eu a pôr a mão na massa e a fazer isso, mas eu vim para entender, para me convencer, porque agora eu vou mover meu time. Legal. Então, eu acho que essa é a reflexão. Se a gente tiver líderes, né, nos assistindo, essa é a questão. Tem que ter esse passo. Eu sei que muitas vezes o professor, ele pede, ele isso, ele aquilo. Que bacana, ótimo. Se houver essa voluntariedade dos dois lados, beleza. Mas eu acho que nesse primeiro momento, a liderança, ela tem que entender que ela pode, sim, fazer diferente e um diferente muito melhor. Você já deu uma bela de uma lição de casa aqui. Ô Maurício, eu queria completar isso que a Carla está falando, porque assim, muitos desses líderes que estiveram conosco na formação estão fazendo a transição da sua escola, que começou com a abordagem na educação infantil. A acomodação, né? Essa acomodação mesmo. Começou na educação infantil, já está passando para o primeiro, para o segundo ano, e aí entra um trabalho de formação e de preparação dos professores que vão suceder nas outras séries. Mas o líder tem que estar lá. Tá certo. Professora Roberta, sua lição de casa para quem está nos assistindo. Tem de tudo, viu? Tem diretor de escola, dono de escola, professor, curioso. Então, eu vou falar para o professor, né? Ótimo. Já que elas falaram para os gestores, né? Acho que é importante, sim, né? O gestor, mas eu fui professora de educação infantil, né? E eu mostrava para o meu gestor que podia ser feito diferente, né? Então, a minha prática, né? Os resultados que eu tinha, então, porque eu sempre fui da academia, também sempre gostei da pesquisa, porque eu era aluna da graduação e já atuava como professora, né? E eu sempre mostrava aí esse entusiasmo das crianças, e não só o entusiasmo por querer aprender, e
os resultados de aprendizagem. Eu não gosto dessa palavra, né? Porque parece que a gente está, né? Mas o entusiasmo delas quererem escrever, querer desenhar, tinha um raciocínio matemático bastante apropriado, mas por quê? Eu já estudava essa abordagem, né? E já trazia assim, para a né? prática de sala de aula, né? Então agora se você pegar qual as que é a duas lição coisas, para o professor hein? que está nos assistindo? Juntar os dois pontos, né? Eu penso que de novo, a gente se baseia para fazer educação em conhecimento científico e não em senso comum. Não é o que eu quero fazer para as minhas crianças, o que eu acho que é bom, né? Mas eu me baseio no que a literatura hoje traz, né, de mais profundo do estudo para a gente transformar a escola. E aí não penso só na leitura da pedagogia, mas o que as neurociências nos dizem, o que a arquitetura nos dizem dos espaços escolares, né? Porque aí a gente vai compondo esse trabalho pedagógico de uma forma bastante sofisticada, baseada no conhecimento científico e não no senso comum. Muito bom, show de bola. E eu vou dar minha lição de casa então para os pais, que eu acho que tem um erro de mercado aí, porque o professor universitário ganha mais do que o professor de ensino médio, que ganha mais do que o de fundamental, que ganha mais do que o de educação infantil. E para mim, devia ser invertido. Né? O professor de educação infantil tem um impacto muito maior na vida de uma pessoa do que o de Fundo 1. E o da faculdade, eu tive tanto professor ruim na faculdade que não estragou tanta coisa. Mas lá atrás faz um interesse maior. Então, aos pais que também estudem um pouco de neurociência, do que acontece na modernidade, para que eles possam rever os seus critérios em relação à escolha da escola dos seus filhos. Né? Porque uma coisa puxa a outra e a outra puxa uma. Muita escola tem vontade de mudar e não muda porque ela precisa, mercadologicamente, atender a expectativa das famílias. Tem o brinquedão, né? E se as famílias não evoluírem também, elas vão querer a mesma coisa, vão puxar a escola para trás. E essa escola cada vez vai fazendo menos sentido, como você colocou, para os gestores, para os professores, para os alunos e para as próprias famílias. Então, temos lição de casa para todo mundo. Vamos terminar aqui o nosso episódio, agradecendo mais uma vez, professora Roberta, obrigado. Ana Paula. Podemos fazer a parte 2, né? Você vê que o assunto ele é extenso, rende né? bem. Ele rende. Eu nem falei da parte de lógica que depois eu estudei, que a gente voltar, dos bebês. Então agora tem uma galera aqui do lado assistindo que já está assim, olha, faz um tempo, né? Isso mesmo. Não, mas a gente pode fazer um próximo mesmo, porque tem ateliê de alimentação, que o pessoal pirou. Tem muita coisa boa para falar, as documentações. Fazer um Reggio Emília 2, a missão. Isso, a missão. Né? Fechado. Obrigada, pessoal. Roberta. Obrigada. Acho que espero que dê para... Puxa, o assunto... Eu perdi a hora, porque a gente vai entrando na coisa de um jeito legal.